Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 25 e 26. Se a igreja achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus abençoe. E assim está escrito, meus irmãos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que, igreja? Oravam e cantavam hinos a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, hinos a Deus. Oravam e adoravam. E os outros presos os escutavam, até que, de repente, Rabada cantaraia lavadas, enquanto eles oravam e louvavam a Deus, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere, os alicerces da prisão se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões. Irmã Mariana, Deus acaba de me dizer, Ele está abrindo uma porta para você, e é uma porta que Ele vai abrir de repente. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Bendito, eterno, soberano e glorioso Deus, aqui estamos, Pai, como igreja diante de Ti, prontos para ouvir a Tua voz. Clamamos, ó Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações. Nós estamos gratos, ó Deus, como igreja, pelo fato do Senhor ter agido na nossa causa, e Tu agiu, Pai, de repente, Tu agiu e nos deu vitória de repente. Deus, continua trabalhando no meio de nós, que ninguém saia daqui da mesma maneira que chegou, que todos nós saiamos transformados, Deus, por mais um encontro contigo, um encontro real e verdadeiro com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua presença. Isso é o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, mas aplaudindo e glorificando aquele que vive, que reina e que habita no meio de nós. Amada igreja do Senhor, povo eleito, povo amado por Deus, a teologia nos ensina que Cronos é o tempo do homem, é o nosso tempo, que é marcado por segundos, minutos, horas, dias, semana, meses, anos e por aí vai. Mas existe também o Kairos. Kairos, senhoras e senhores, é o mesmo que o tempo de Deus. E Deus não vive no nosso tempo, Deus vive na plenitude do tempo. Tempo esse, Kairos, que nós podemos chamar também de repente. De repente Deus cura, de repente Deus liberta, de repente Deus abre portas, de repente Deus levanta o caído, de repente Deus age. É o tempo de Deus, que é diferente do nosso. O tempo de Deus agir é o já. Deus é um Deus de já. O tempo de Deus agir é o agora. Deus é um Deus do agora. O tempo do Deus agir é o de repente.
De repente fala de surpresa para nós. De repente fala de um momento que nós não esperamos. De repente para nós fala de um tempo que nós fomos pegos de surpresa. Porque assim, Deus não está preso a passado, futuro e presente como nós. Para Deus tudo é e simplesmente é. Então, que para Ele já está pronto, nós por vezes precisamos esperar. E quando Deus decide nos abençoar, quando Deus decide liberar a bênção, para a gente ela vem de repente. Mas é de repente para nós, porque para Deus já está determinado aquilo que nos acomete. Deus não está preso a passado, presente e futuro. Deus é um Deus do de repente. Esse de repente de Deus, irmãos, está intimamente ligado com Eclesiastes capítulo 3. O que diz lá em Eclesiastes? Que há um propósito, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E quem é que determina esse tempo? É Deus. E quem de nós sabe qual é esse tempo? Ninguém. Então para Deus já está determinado, mas para nós vem como de repente. Talvez você veio para esse culto sem pretensão alguma, e eu digo para você, de repente Deus pode te laçar. De repente Deus pode te responder. De repente Deus pode falar contigo aquilo que você acha que não ia ouvir mais de ninguém. Porque Deus é assim. Deus é um Deus de repente. Deus não muda planos, porque o plano dele já está determinado, e a palavra de Deus diz que os planos do Senhor não se frustram. Mas Deus, de repente, pode mudar os roteiros. O plano permanece, mas o roteiro para alcançar esse plano, o roteiro para o plano se cumprir, Deus de repente pode mudar. Porque Deus é assim. Deus não é limitado pelo tempo. Nós é que somos. Deus não. E eu amo esse livro de Atos dos Apóstolos, porque na minha visão ele vai corroborar, dizendo que tudo aquilo que Deus faz de grandioso chega para nós como de repente, mas é de repente só para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai contar ali a história de como o Espírito Santo foi derramado sobre a humanidade. Você já parou para pensar nisso? Derramamento do Espírito Santo sem medida sobre os homens de Deus que ali estavam. E a palavra diz assim, lá em Atos 2: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e de repente veio um som como de um vento veemente, um som como de um vento impetuoso. Esse vento encheu toda a casa. Foram vistas ali línguas repartidas como de fogo. Era o Espírito Santo descendo pela primeira vez sobre a igreja do Senhor. E se alguém perguntasse ao irmão Lucas, que escreveu o livro dos Atos: Lucas, como se deu isso? Ele ia dizer: eu não sei, eu só sei que foi de repente. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 6, quando o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, vai explicar como se deu a conversão dele, como que pode aquele que perseguia os cristãos, como que pode aquele que perseguia o nome de Cristo, do nada, de repente se tornar o maior defensor do Evangelho. Ele tentou explicar, está escrito aí, Atos 22, 6, ele vai dizer que estava a caminho de Damasco,
Para fazer o quê? Perseguir crente, mandar matar crente, acabar com a igreja. Ele estava indo em direção a Damasco, e ele vai dizer, até que de repente, está escrito aí, de repente eu vi uma grande luz vindo do céu. Aleluia, eu não aguentei, caí, e quando eu caí eu ouvi uma voz. Sabe qual voz ele ouviu? De Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus evangelizou Paulo. Aí se alguém pergunta para Paulo, como foi isso? Ele vai dizer, eu não sei, eu só sei que foi de repente. Deus age de repente. Deus nos surpreende. Nós nunca surpreenderemos Deus, mas Ele é especialista em nos surpreender. E tem esse texto que nós acabamos de ler, Atos 16, 26. Paulo e Silas estavam presos, e presos eles oravam, presos eles louvavam a Deus, até que está escrito, de repente um milagre aconteceu. Pastor, não estou entendendo essa linha de raciocínio. É claro, eu estou dizendo para você que enquanto nós estamos nas mãos do Senhor, enquanto nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração, como nós passamos esses últimos dias, é questão de tempo para de repente Deus fazer um milagre, de repente Deus fazer a obra, de repente Deus operar maravilhas, porque Ele é um Deus de repente. Presbítero Valmir, enquanto estava orando, Deus o tomou para dizer que o cenário de pessoas vai mudar. Não sei se você prestou atenção nisso. Eu complemento aquilo que Deus deu a ele. O cenário vai mudar. Posso te dizer? Vai ser de repente. Numa hora que você menos espera, Deus vai agir. Numa hora que você menos imagina, Deus vai operar. Numa hora que você não está nem imaginando, Deus vai trabalhar. Porque Deus trabalha no de repente. Tabadacandarás. O texto que nós lemos, senhoras e senhores, é do conhecimento de todos nós. Atos 16 vai contar a história de que Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor. Paulo e Silas estavam cumprindo a missão que o Senhor Jesus deixou para a igreja cumprir aqui na terra. Eu pergunto, qual é a missão que Jesus deixou para a igreja cumprir na terra? É o que eles estavam fazendo, anunciando o Evangelho. Paulo e Silas, depois de anunciar o Evangelho, eles tinham acabado de ganhar uma família inteira para Jesus, uma família de uma mulher chamada Lídia. E quando eles saem da casa dessa Lídia, uma certa jovem, que a palavra de Deus nem diz o nome, uma certa jovem, que diz o texto, estava tomada por um espírito de adivinhação. Ela começava a seguir os homens de Deus e dizer, ali vai os homens de Deus, esses homens aí anunciam o evangelho da salvação, esses aí são servos do Deus Altíssimo. A princípio, uau, ela está ajudando, tudo que ela estava falando era verdade, mas nem tudo que é falado a nosso respeito vem da parte de Deus. Por isso é necessário, servos do Senhor, por isso é necessário crentes em Jesus ter um atributo que, ao meu ver, é essencial para cada um de nós, chamado discernimento do Espírito. Porque é com discernimento do Espírito que nós vamos conseguir distinguir aquilo que vem ou não vem de Deus para com a nossa vida. E o apóstolo Paulo, sempre ele, cheio do Espírito Santo, ele teve o discernimento para olhar para o que aquela menina falava, e diz a palavra de Deus que ela fazia isso por muitos e muitos dias. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele entende que aquilo ali não era
da parte de Deus. E aqui você já pode receber essa palavra. Quando nós estamos com a mão no arado, fazendo a obra de Deus, nem todas as palavras que vêm na nossa direção vêm da parte de Deus. Quando nós estamos com a mão no arado, envolvido com as coisas de Deus, nem todos os elogios vêm da parte de Deus. Quando nós estamos com a mão no arado, mexendo com as coisas de Deus, trabalhando para o reino de Deus, cumprindo o nosso chamado diante de Deus, nem todos tapinhas nas costas vêm da parte de Deus. Paz-me, senhoras e senhores, mas é assim que funciona. Paulo, então, cheio de Deus, ele olha para a menina e fala: isso não é de Deus, em nome de Jesus, sai do corpo dela. E o espírito imundo saiu. Aí você pensa: uau, que libertação! Pois foi aí que começou a perseguição. Com a gente não é diferente. Quando você começa a ser usado por Deus, começa a produzir frutos no reino de Deus, pode esperar, mais cedo ou mais tarde, perseguições vão vir. Paulo e Silas, então, passam a ser perseguidos. Por quê, pastor? Porque tinha alguns senhores que lucravam com as adivinhações daquela mulher. E com ela, sem o espírito de adivinhação, secou a fonte do lucro. Então Paulo e Silas passaram a ser perseguidos. Os senhores daquela mulher tomam Paulo e Silas e levam eles a julgamento. Depois do julgamento, levam Paulo e Silas à prisão. E esse é o cenário do texto que nós lemos. 2 servos de Deus presos por fazer a obra de Deus. Contraditório, não? 2 servos de Deus lançados num cárcere, 2 servos de Deus presos, açoitados, maltratados, acorrentados, retaliados por cumprir o chamado que Jesus colocou sobre a vida deles. Cenário perfeito para o de repente de Deus se manifestar. Guarda aqui que eu vou te dizer: toda vez que você sofrer injustiça, toda vez que em nome de Jesus você for maltratado, todas as vezes que por cumprir o teu chamado, a tua vocação, você for perseguido, fique você sabendo que é um cenário perfeito para o de repente de Deus se manifestar na sua vida. Deus não perde nada para ninguém. Deus é fiel com aqueles que o servem. E dado esse contexto, está ali Paulo e Silas lançados no cárcere, numa prisão. E o versículo 25 vai dizer que perto da meia-noite eles começaram a orar. Perto da meia-noite eles começaram a cantar louvores. Mas não era baixinho, não. Eles oravam e cantavam com fervor, que até os outros presos começaram a ouvir. Olha o cenário se desenhando. Presos, maltratados, humilhados, traídos, sofrendo, mas orando e clamando a Deus. Presos, mas ainda assim orando e louvando. Maltratados, mas ainda assim orando e louvando. Açoitados, sofrendo, pagando o preço da chamada, pagando o preço do ministério, mas ainda assim orando e louvando a Deus. E nós lemos que no versículo 25 eles oravam e louvavam, e no versículo 26 o de repente de Deus se manifestou. Você percebeu como que Deus é? Um versículo é suficiente para ele mudar o cenário da sua vida. Um versículo é suficiente para ele reverter o cenário. Um versículo é suficiente para ele virar o cativeiro. Um versículo da sua vida é suficiente para Deus mudar a tua causa. Trabadacandarás. No 25 orando, no 25 louvando,
no 26, Deus agindo. Deus age ali, irmãos, e de repente começa a tremer tudo. De repente começa a tremer tudo, que as portas se abrem, as cadeias rebentam, quebra tudo e um milagre acontece ali diante dos olhos deles. Pastor, o que eles estavam orando? Não sei. Mas eu tenho quase certeza que não era para Deus livrá-los da prisão. Tenho quase certeza. Por quê? Porque a vida que eles viviam, eles não estavam nem aí para as circunstâncias. Porque eles entendiam que tudo que acontecia, de bom ou de ruim, aleluia, era vontade de Deus. A preocupação que esses servos de Deus tinham era de estar cumprindo o propósito de Deus. Circunstâncias, ele sabia que Deus muda. E aqui já vai uma palavra sobre a sua vida. Eu não sei qual circunstância negativa você está enfrentando hoje. Eu não sei qual cenário adverso visitou a sua casa, a sua vida, o seu lar. Mas o que eu sei é que Deus está pronto para de repente mudar esse cenário. De repente mudar essa situação. De repente reverter esse quadro. No versículo 26, Deus age de uma maneira extraordinária. E a primeira lição que eu aprendo aqui é quando de repente de Deus nos visita, aleluia, não existe nada nem ninguém que seja capaz de impedir. Prisão não é capaz de impedir. Muralha não é capaz de impedir. Deserto não é capaz de impedir. Vale de ossos secos não é capaz de impedir. Uma cova cheia de leões famintos não é capaz de impedir. Quando Deus decide visitar a vida dos seus servos com de repente dele, aleluia, não existe nada nem ninguém que possa impedir. Deus é fiel e cumpre com os seus propósitos. E quando eu lia esse texto ontem à tarde, eu pedi a Deus que à luz desse texto, Ele me mostrasse as condições, me mostrasse o segredo, para que nós, a igreja de hoje, pudéssemos ver o agir dEle dessa forma, na nossa vida, nas nossas causas, no cenário que nós vivemos, que não são cenários fáceis. E eu orava a Deus, e Deus ministrava ali no meu coração, e o Espírito Santo me revelava aqui 4 condições, que são essenciais, para que o de repente de Deus se manifeste na vida do crente. 4 condições, a primeira está óbvia, está no texto, para o de repente de Deus se manifestar, precisa haver oração. Precisa haver clamor. O de repente de Deus só acontece onde tem clamor, onde tem oração. O texto está dizendo que mesmo presos, mesmo numa condição de adversidade, mesmo num cenário que com certeza não era o cenário planejado por nenhum deles, ainda assim não paravam de orar. Não paravam de buscar a Deus, não paravam de clamar ao Senhor, e o clamor deles era tão contagiante que alcançava os outros presos, igualzinho nós, hein? Quando nós estamos na prova, quando nós estamos na adversidade, quando nós estamos num cenário que não queríamos estar. É verdade isso, irmãos? A gente esmorece na oração, a gente enfraquece na oração, a gente cai na loucura de achar que a oração não está sendo ouvida, e desanima, deixa para amanhã, deixa para depois, e esse amanhã e esse depois, por vezes nunca chega. E a primeira lição que Deus falou no meu coração é: nenhuma das circunstâncias que os meus servos estejam passando pode anular a oração, a prática de clamar a Deus. Porque o primeiro ponto que vai fazer o de repente de Deus visitar
é clamor, é oração. O segundo ponto, a segunda condição essencial, está claro também, está no texto: louvar a Deus, independente do cenário. Adorar a Deus, independente das coisas estarem boas ou ruins. Você não tem noção do poder que aquele louvor que você canta na sua casa, às vezes varrendo a casa e está louvando, às vezes lavando a louça e está louvando. Deus habita no meio dos louvores. Então, quando você se desprende do cenário adverso e se põe a louvar ao Senhor, a adorar a Deus, pode ter certeza que o Espírito de Deus está ali contigo. O Espírito de Deus está ali com você, e onde o Espírito de Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Mas a gente não, por vezes queremos louvar a Deus depois de uma vitória. Queremos louvar a Deus em gratidão àquilo que Ele fez. Queremos apresentar o nosso louvor e a nossa adoração depois de Deus agir. E o texto está dizendo para mim, senhoras e senhores, que a oração, o louvor vem antes. Depois vem o de repente de Deus. Talvez você esteja hoje vivendo o versículo da oração, o versículo que cabe a você orar e louvar a Deus. Mas fique você sabendo que no próximo, depois da sua oração, depois do seu louvor, Deus vai agir. E quando Deus age, não há nada nem ninguém que impeça a bênção, a vitória de alcançar os servos dele. Pastor, mas eu oro. Pastor, você não sabe, mas eu louvo. E nada do de repente de Deus me alcançar. Uma perguntinha para você: você vive no Kairos de Deus? Não, você vive no Cronos. Então, que para você é dias, semanas, meses, anos, 5 anos, para Deus não passou nada. Para Deus continua ainda na esfera do de repente. Ansiosos somos nós, imediatistas somos nós. Achamos que está demorando. Se tem uma coisa que Deus não sabe, que Deus não conhece, é demorar, porque Deus vive num tempo diferente do nosso. A demora, o tempo que se passou, não pode anular a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Terceira condição essencial para que o sobrenatural de Deus, o de repente de Deus, alcança a nossa vida. A terceira condição é nós chegarmos no limite e ainda assim entender que a nossa missão é permanecer nos pés do Senhor. Chegar no nosso limite e entender que quando estamos no nosso limite, é a partir dali que Deus vai agir. Lendo o texto aqui, nenhum de nós conseguimos ter a dimensão do que esses homens passavam. Porque não era fácil, irmão, não era só ser preso. Eles eram açoitados, eles eram maltratados. E nós lemos juntos: por fazer a obra de Deus. No caminho certo, fazendo a coisa certa, mas ainda assim sofrendo consequências terríveis. E eles chegaram no limite, porque perceba você que sair da prisão ou permanecer preso estava fora do alcance deles. Continuar ali sofrendo ou acabar com o sofrimento estava fora do alcance deles. O limite deles tinha chegado. E crente é assim. Quem serve a Deus é assim. Quando chega no limite, Deus entra com a providência. A palavra de Deus é repleta de exemplos. Você conhece muito bem a história do povo de Israel, fugindo do Egito. Chega num dado momento que eles param diante do mar. Moisés, que foi um líder exímio, conduzindo o povo até ali, chegou no limite do mar. Ele não sabia como passar. Ele chega numa barreira
que na visão dele era intransponível. Da mesma forma que Josué chegou diante da muralha, da mesma forma que Ezequiel chegou num vale de ossos secos, da mesma forma que Daniel chegou numa cova cheia de leões. Aqui é o meu limite, eu não tenho mais o que fazer, mas ainda assim eu sei que o meu Deus pode. A fé em nenhum momento foi abalada, e todos esses, quando chegaram no limite, Deus falou: deixa comigo, que agora eu vou entrar, e de uma maneira de repente, eu vou dar vitória, vou dar livramento, vou dar escape. Diante do mar, Deus de repente abriu o mar. Josué diante da muralha, de repente Deus fez a muralha cair. Daniel dentro de uma cova, de repente Deus fez os leões ficarem sem fome. Ezequiel num vale de ossos secos, de repente Deus levanta um exército. Deus é assim, senhoras e senhores. Quando nós chegamos no nosso limite, Ele entende que é a hora, é o momento dele agir. E toda vez que é o momento de Deus agir, para nós Ele age de repente. Numa hora que a gente não espera. No momento que a gente menos imagina. É o momento que Deus vai agir para dar vitória. A quarta condição essencial para ver o de repente de Deus se manifestar é a nossa fé no Senhor, a nossa confiança ser maior do que aquilo que nós estamos enfrentando. A nossa fé e a nossa confiança em Deus ser maior do que o cenário que nós estamos enfrentando. Paulo e Silas estavam num cenário terrível, mas eu tenho certeza que tanto a fé quanto a confiança deles no Senhor era infinitamente maior do que a prisão, era infinitamente maior do que os açoites, era infinitamente maior do que todo o sofrimento que eles estavam passando. E eu pergunto para você, qual o tamanho da confiança e da fé que você tem no Senhor? Tem que ser maior que esse desemprego, tem que ser maior do que essa doença, tem que ser maior do que essa perseguição, tem que ser maior do que essa calúnia, tem que ser maior. A fé e a confiança no Senhor tem que ser maior do que isso que você está enfrentando. Porque quando Deus olha do céu e vê que a nossa confiança e fé nele é maior do que o obstáculo, Ele entra com providência. Pastor, me prova isso na Bíblia. A história talvez mais conhecida das Escrituras. Davi, um menino, um jovem, nada experiente em batalha, ele vai derrotar o maior adversário que já havia se levantado contra o povo de Deus. Perceba você que Saul, que era o rei, ficou com medo. Perceba você que os irmãos mais velhos de Davi, que eram grandes e fortes, ficaram com medo. O texto vai dizer que todo o arraial de Israel ficou com medo, mas a fé que Davi tinha no Senhor, a confiança que o pequeno Davi tinha, era muito maior do que o Golias, era muito maior do que o gigante que afrontava. Então, quando Deus olhou do céu e viu, uau, mas a fé desse menino, a confiança desse menino é tão grande que é maior do que esse gigante que ele está enfrentando. Davi dizia para o gigante: você vem para mim, você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Olha a demonstração de confiança, crente. Olha a demonstração de fé no Senhor. É a gente dar de cara com os gigantes, que não são poucos, que vêm contra nós, e dizer isso para eles: você pode vir contra mim com tudo o que você tem de melhor, mas eu vou contra você em nome do Deus de Israel, em nome do Deus que não perde batalha, em nome do Deus que não perde causa, em nome daquele que faz o impossível, em nome daquele que de repente dá vitória àqueles que o buscam. O nosso Deus é um Deus de repente. E quando eu lia esse texto dos servos de Deus ali na prisão, eu ficava maravilhado com a confiança e com a fé que eles demonstravam no Deus que eles serviam.
independente do cenário, orando, independente das circunstâncias, louvando a Deus. Independente do cenário, das circunstâncias, eles estavam ali demonstrando que a fé que eles tinham, mesmo chegando no limite humano, a fé que eles tinham no Senhor, era uma fé de que Deus tinha poder para reverter o quadro. Mesmo numa circunstância terrível, que nenhum deles queria passar, eles tinham uma confiança muito maior, muito além de todo aquele cenário que eles estavam vivendo. E a palavra de Deus diz que Deus, quando se moveu do trono para agir a favor deles, foi de repente. Isso nos dá a entender que Paulo não esperava pelo agir de Deus naquela hora e daquela forma. Isso nos dá margem para entender que Silas não esperava e não imaginava que o agir de Deus seria naquele momento e daquela forma. Principalmente os outros presos que nem serviam ao Senhor, certamente ninguém imaginava que o agir de Deus viria naquele momento, perto da meia-noite, naquelas circunstâncias. Porque o Deus que nós servimos é um Deus especialista em nos surpreender. Nós achamos que Deus vai vir com o livramento da direita, Deus vem com o livramento da esquerda. Nós achamos que Deus vai vir com o livramento da frente, Deus vem com o livramento do alto. Nós achamos que Deus vai agir na segunda, Deus faz um milagre na terça. Deus é especialista em nos surpreender. Pastor, como pode isso? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de antes. O Deus que nós servimos é o Deus do antes. Deus é o dono do tempo. E como dono do tempo, Ele sabe o momento certo de nos abençoar. Deus é o dono do tempo. E como dono do tempo, Ele sabe o momento certo de trazer o livramento. Deus é o dono do tempo. E como dono do tempo, Ele sabe a hora, o momento certo de abrir a porta. Deus é o dono do tempo, e como dono do tempo, Ele sabe o momento, a hora exata de agir. Deus nunca vai chegar antes, Deus nunca vai chegar depois, Deus sempre vai agir e vai chegar no momento certo. Antes das circunstâncias nos visitar, Deus já conhece todas elas. Certa vez Ele disse: antes que o mundo houvesse, eu era. Antes que o dia houvesse, eu sou. Certa vez Ele disse para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Jeremias, muito antes, eu já te chamei, já te escolhi, já te consagrei. Deus sabe de tudo, antes que o tudo chegue até nós. Então para Ele é de repente. A vitória que você tanto espera, para Deus já está pronta. Isso é motivo de você dar glória? A bênção que você tanto espera, para Deus já está pronta. Pode tomar posse disso, já está pronta. Só que nós aqui no Cronos não sabemos o momento que ela vai chegar. Mas para Deus que está no Kairos, de repente Ele libera. De repente Ele abençoa, de repente Deus cura, de repente Deus liberta. Aquele que está desviado, de repente Deus traz ao pé do altar. De repente Deus abre a porta de emprego. De repente Deus tira aquele menino das drogas. De repente Deus abre a madre, a ventre da mulher estéril. De repente Deus vai agir e vai trabalhar, sempre de repente. E qual a nossa parte? Enquanto de repente de Deus não chega, nós precisamos estar posicionados no Senhor. Posicionados como? Em oração, orando a Ele, clamando ao nome dEle, posicionados diante do Senhor, louvando e adorando a Ele, posicionados no Senhor, entendendo que quando o nosso limite chega, Ele age. Posicionados no Senhor, na certeza de que a nossa confiança e a nossa fé nele é infinitamente maior
do que qualquer circunstância que nos acomete. Deus tem um novo tempo liberado para nós. Deus tem um novo dia, um novo tempo, uma nova fase liberada para cada um de nós. Vou repetir até você tomar posse disso. Deus tem um novo tempo, uma nova fase, uma nova história, um novo momento liberado para cada um de nós. Precisamos tomar posse disso. Deus quer fazer nova todas as coisas. E quando Deus pega para agir, é de repente. Com certeza você já leu, já ouviu, ou já percebeu alguém comentando como se dará o dia que Jesus voltar. Vai ser programado, gente? Vai ser com hora marcada? Vai ser agendado, igual um congresso, igual um culto? Não, vai ser como? De repente. Se é de repente, fala de surpresa. Se é de repente, fala de um momento que nós não estamos esperando. Se é de repente, muita gente, ou na verdade a maioria de nós, vai ser pego de surpresa. Por isso precisamos estar vigilantes e preparados, porque o novo de Deus está batendo a porta. Você que já não aguenta mais viver as adversidades dessa vida, você que já não aguenta mais ver a perversidade do homem aí fora, você que já não aguenta mais passar pelas provações que a vida nos impõe passar, fique você sabendo que de repente a trombeta vai tocar. De repente nós estaremos naquele lugar, aleluia, que é o lugar que nós esperamos e ansiamos por estar. De repente Deus vai dar a vitória ao seu povo. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos